Queridos, a paz do Senhor, pastor Júlio Jonas, mais uma vez aí. Dessa feita eu quero fazer um breve vídeo aí, falando acerca da Trindade. É que muitas pessoas assim não conseguem, ou até com a mente deturpada, né, cauterizada, não conseguem enxergar a Trindade na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? E muitas vezes, né, essas pessoas são conhecidas como unicistas, né, e dentro da sua visão, né, eles dizem que Jesus é o Espírito Santo e é Deus, né, e dizem que pelo fato de não haver o nome Trindade na Bíblia, né, eles alegam que não há Trindade, né, e é um exemplo do Testemunho de Jeová. Eles dizem que a gente diz, aqueles que vê a Trindade de Gênesis a Apocalipse, diz que a gente que é um Deus de três cabeças, e não é. A Bíblia é bem clara acerca disso. Eu vou estar falando alguns versículos e vocês vão analisando aí depois, por favor. Procurem nas suas Bíblias. Eu quero ser bem rápido aqui, porque é um tema assim transparente, biblicamente é um tema transparente. Mas a gente vê um exemplo, aqueles que alegam, um exemplo que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só, a maioria usa um texto, né? Texto sem contexto e gera pretexto, né? Eles alegam o batismo de Atos, né, capítulo 2, verso 38. E quando Pedro ele está se referindo ali no batismo, aí o texto lá diz assim, né? E disse-lhe Pedro, né, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus, para perdão dos pecados e para que recebeis o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 2, verso 38. Ok? Só que ele se esquece. Eu vou trazer aqui uma visão bíblica dentro do texto, uma visão textual. Ok? E depois as pessoas podem confirmar lá. O que estava acontecendo aqui nesse momento? Era após a ascensão de Cristo, né? O texto sagrado diz: você pega Atos Apóstolos, Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Ficai, pois, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ali Jesus já havia ficado 40 dias na terra após a sua ascensão. Não esqueça que Jesus ele entregou o Espírito ao Pai dentro ali, antes de iniciar a Páscoa, né, judaica, ou a festa do Pentecostes, né, que é uma festa, Pentecostes está dizendo, festa de 50 dias, ok? Então Jesus ele rendeu seu Espírito ao Pai. Eu vou focar na Trindade, né? Mas Jesus ali, ele diz para os discípulos, antes de ele ser crucificado, ele diz assim para os discípulos que ele ia morrer, numa linguagem bem direta, e que ele iria para o Pai dele, né? Estou sendo bem direto na linguagem, tá? Para que você entenda. Então ele falou, ele chamou os discípulos, diz: olha, né, o Filho do Homem vai morrer, vai para Jerusalém, ele deixou claro para os discípulos. E muitos ficaram naquele momento ali, né, perplexos, né? Até então eles achavam que Jesus ia plantar um reino terreno. A visão de muitos era isso, de uma implantação de um reino terreno, e onde eles assim que estavam debaixo da tutela de Roma, ou seja, eles eram pagadores de impostos a Roma, uma linguagem bem direta, eles eram escravos de Roma, né? E eles não podiam fazer nada, o que eles quisessem, se não pagassem os impostos, ok? Então eles estavam sob a tutela romana. E eles achavam que o ministério de Jesus, né, era um ministério que vinha tirar eles dessa escravidão, né, desse peso de Roma. E muitos tinham essa visão mesmo. Mas Jesus sempre falou dentro do seu ministério que o reino dele não era desse mundo, né, e eles não compreenderam isso, né? Ele disse várias vezes: meu reino não é desse mundo, meu reino é desse mundo. Chegou um momento, ele chama os discípulos para uma das últimas conversas que ele tem com seus discípulos, e ele fala que ele ia ter que voltar para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, né? E o texto não fala assim: eu vou enviar o Consolador, né? Ou eu vou me enviar a mim mesmo, né? A pessoa que quer entender isso, ele não lê Bíblia, não é possível. Jesus não falou: vou enviar a mim mesmo. Ele falou: eu vou e enviarei o outro Consolador. Outro, né, no texto lá, outro semelhante a mim, no mesmo nível que eu, né? Se referindo ao Espírito Santo. Então, se eu não for ele,
nome pessoal, tá? O Espírito Santo não é uma força ativa como muitos pensam. Se eu não for ele, o Espírito Santo não vai descer. Quer dizer, para mim, né, eu tenho que ir para que ele desça, ok? Então, né, tá bem patente para vocês isso aí, né? Que o Espírito Santo é outra pessoa. Depois você lê o texto, você vê. Portanto, então eles enfocam, os unicistas enfocam que dentro desse texto, é o único texto que eles têm para enfocar isso, né? Que ali quando Pedro está falando, depois da ascensão de Cristo, né? Jesus ficou 40 dias na terra, como eu falei para vocês, e eles ficaram 10 dias aguardando a descida do Espírito Santo, e eles foram para Jerusalém, foram para um templo e começaram a clamar. E depois foram 500 irmãos, segundo Paulo, né? Você vai ver em Coríntios aí, Paulo escreve, que tinha aproximadamente 500 irmãos, e depois de 10 dias, 320 desistiram, 180 ficaram, 380 desistiram, 120 ficaram lá no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, que línguas? A princípio, com propósito evangelístico, línguas dos idiomas das 14 nações que estavam ali na festa, fechando a festa do Pentecoste, né? E que no dia, Atos 2 começa assim, né? Que no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Então estavam ali buscando, pedindo para que o Senhor enviasse o Consolador, né? E foram vistos por eles, né? Um som veemente, né? E eles foram cheios do Espírito Santo, ok? Estou assim parafraseando o texto, ok? Eles foram cheios do Espírito Santo e daquelas nações que estavam ali na festa, porque não esqueça, havia os judeus, né? Os judeus que eram realmente descendentes direto de Abraão, né? E aqueles prosélitos. O que eram prosélitos? Pessoas que não eram judeu de nacionalidade, mas que eram convertidos ao judaísmo. Então havia naquela festa, havia gente de 14 nações ali, né? E muitos prosélitos, ok? Então assim, e cada um ouviu falar na sua própria língua. Ou seja, quando os discípulos começaram ali a ser cheios do Espírito Santo e falar em línguas, eram línguas, depois a gente não quer falar hoje acerca de, né, as línguas de 1 Coríntios 14 e as línguas nesse texto aí. Nesse texto, Deus, o mesmo Deus que confundiu as línguas lá na Torre de Babel, ok? Depois você vai ver, o Deus que confundiu a língua na Torre de Babel, né? Ele é o mesmo que agora fez com que todos entendessem. Então a gente, falando de trindade, a pessoa fala, eu não consigo ver 3 deuses na Bíblia, né? Mas o texto é claro, no caso aqui, por que foram batizados no nome de Jesus? No caso de Atos 2,38. Foram batizados no nome de Jesus porque um enfoque ali, né? Um enfoque ali era Jesus. Pedro estava enfocando Jesus. Por quê? Porque havia gente de todas as nacionalidades. E muitos não conheceram, né? Nem ouviu falar de Jesus. Né? Teve aqueles que crucificaram, né? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, e muitos ali não conheciam. Então Pedro usou aquele momento, ok? Esse momento, né? Que é registrado em Atos 2, verso 38, para poder enfocar Jesus. Seja batizado no nome de Jesus. Não que Pedro estava formulando a doutrina, e nem poderia se formular uma doutrina em cima daquilo que Jesus já havia ensinado. Então os unicistas pegam esse texto aqui e esquece que quem primeiro deu esse texto, em Mateus 28, verso 19, foi o próprio Jesus. Não tem como equiparar o ensinamento de Pedro com o ensinamento direto de Jesus. Mateus enfoca isso, ok? Não esqueça que Mateus ele escreveu o seu evangelho aos judeus, ok? A sua pátria, os seus patriotas. Tanto é que ele traça a genealogia de Jesus, de Davi, mostrando que Jesus, ele é descendente de rei. Ele é o rei, ele é o Messias que Israel aguardava, mas que, né, rejeitaram. Então, ele traça a genealogia de Jesus, Mateus, mostrando que ele preenche todos os requisitos, né, que ele era o rei. Tanto é que a sentença que foi posta lá na cruz, né, na tábua, na inscrição lá, era: esse é o rei dos judeus, ok? Eles não queriam que isso fosse posto, mas foi posto lá. Pilatos mandou escrever: este é o rei dos judeus. Então estava bem claro, né? Jesus era o rei, e Mateus deixa bem claro isso, ok? E quando Jesus ele está, depois da sua ressurreição, ele está ali, né, na partida, na sua ascensão, conversando com os discípulos depois da sua ressurreição. Ele aparece algumas vezes ali conversando com os discípulos, conversou com Pedro, conversou com os 12 2 vezes, nós vemos o texto bíblico relatando isso, e ele preparando os discípulos para a sua ascensão, ok?
E o que ele diz lá, né? Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes de subir aos céus, ok? Pedro estava presente aqui, queridos, quando Jesus falou isso, ok? Não esqueça isso. Pedro, em Mateus 28, aquele cenário, aquele contexto histórico, Pedro estava presente. Ele escutou Jesus falar isso, ok? Ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente fala assim, mas em Atos 2,38, que Pedro diz assim, não, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus, né? Pedro simplesmente está dando enfoque a Jesus ali, não que ele estava quebrando, né, uma doutrina que saiu dos próprios lábios de Jesus, na qual ele estava presente. Isso é patente, é bem claro. Só que não quer entender isso e que se foca só em Atos 2,38, a pessoa, ele lê a Bíblia, né, e ele se fecha no seu mundinho. Ok? Se fecha num versículo ali e não tem toda uma visão geral da Bíblia Sagrada, ok? Uma visão histórica, de contexto histórico, entender. Então, é uma visão lógica, né, de qualquer pessoa que lê Bíblia. Uma visão lógica, a gente jamais vai pegar algo que partiu diretamente dos lábios de Jesus e de um dos seus discípulos e dizer que tem muito mais enfoque no que Pedro falou do que Jesus falou, ok? Então, né, ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Agora vamos pegar alguns textos bíblicos que a gente vai pegar assim e ver a Trindade, ok? Eu vou ser bem rápido aqui, ver a Trindade. Texto bíblico que a gente pode ver a Trindade. Um exemplo, eu citei aí, um exemplo, na confusão das línguas lá da Torre de Babel, né? Lembra da confusão das línguas da Torre de Babel? Pega o texto lá, mais ou menos lá de Gênesis 11, verso 7, né? 11, 7 de Gênesis. Olha o que diz o texto lá. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. O mesmo Deus que confundiu as línguas lá na Torre de Babel, lá em Atos 2, ele faz com que todo mundo entenda, né? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Mas olha, eia, desçamos, no plural, e confundamos. Não estava lá, Deus não estava sozinho, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Lá em Gênesis 1:26, voltando um pouquinho até no Gênesis lá, 1:26, né, o texto diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não estava falando com o anjo não tem poder criativo, o anjo é criatura. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, plural. E, né, se lá a gente viu eia, desçamos e confundamos, no plural, lá em Gênesis 1:26 a gente vê o quê? Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Aí você me diz, tem mais texto, pastor Gil? Tem, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o mal, assim que, né? Gênesis 3:22. O homem é como um de nós, sabendo o mal e o bem. Deus estava falando, será que era o anjo que Deus estava conversando com os anjos? Né? O anjo não é igual a Deus. Ok? Anjo é criatura. Então, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lê aí, meus queridos. Né? Eis que o homem é como um de nós, no plural. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Ok? Então, assim, a gente vê todo esse texto na Bíblia. E a gente vê também textos como, né, destra. Os irmãos sabem o que é destra? Destra significa direita. Né? E a gente vê lá um exemplo em Pedro 3:22, né, ao qual está a destra, a direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. Se Jesus, o Pai e o Espírito Santo fossem um só, como ele estaria à direita? Hein? É lógico, né? Precisa de mais coisa, né? Ele está à direita de Deus, né? Tem o trono no centro, né? E à direita do trono está o Cordeiro, como diz em Apocalipse, né? Capítulo 5, verso 1, né? Diz assim, e vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro, né, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi à direita daquele que estava sentado no trono, Deus, né, e vi à direita, né? Então, o Cordeiro está ali. Você pega o texto capítulo 5 de Apocalipse, você vê, né, o Cordeiro. Aí a gente vê João também, aí até saindo do Apocalipse, né, João, que diz assim, isso aí você vê 1 João capítulo 5, verso 7 e 8, né, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra. João, quando ele escreve o Evangelho, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, a palavra. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então, 3 são que testificam no céu, 3, vê o texto aí. A palavra,
O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um em concordância, tá? Não são um em essência, né? Não existe briga entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para ver quem manda mais. Lá no céu não existe isso. Eles três, você pode ler o texto todo, depois você vai ver que é isso. Eles três concordam num, ó. E três são os que testificam na terra. O Espírito que está aqui conosco, o ministério do Espírito Santo, a água, o batismo, né, o arrependimento, e o sangue, a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. E o batismo nas águas, pelo arrependimento. O Espírito leva o homem a arrepender-se, a ter consciência de pecado. Ninguém nunca terá consciência de pecado se não for pelo Espírito Santo, porque ele vem convencer o homem do pecado. Entendeu? Então o Espírito Santo convence o homem do pecado. Aí o homem, em sinal de reconhecimento, ele vai lá, se batiza, tá? Nas águas, né? E o sangue, lavado pelo sangue de Jesus, reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus, ok? A gente vê, são os três que concordam num, ok? Três que concordam em um, né? Parece um paradoxo aí, mas a gente vê a Trindade na Bíblia toda, queridos, né? Na Bíblia toda a gente vê a Trindade, só que as pessoas não querem ver, né? Mais uma vez eu vou pedir para vocês, leem aí, nesse pequeno vídeo, eu vou colocar aí no vídeo aí as referências, tá bom? Assim, né? Da Trindade na Bíblia, que as pessoas não querem chegar, mas é lógico que está na Bíblia, né? Então assim, mas a discussão maior a gente viu aí que é no caso de Mateus 28:19, o que alegam isso, quem alega isso, um exemplo, Mateus 28:19, saiu dos próprios lábios de Jesus, portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações. Jesus estava sendo assunto aos céus, ok? Era a sua despedida da terra, né? Logo, logo ele está aqui conosco de novo, ele vem buscar a sua igreja, no abrir e fechar de olhos, né? Isso chama arrebatamento, né? Que a definição, a etimologia da palavra é tirado com muita força, ok? Então, ide, né, por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos próprios lábios de Jesus, ok? Aí os unicistas vão usar esse versículo fora de contexto, de Atos 2:38, usa texto fora de contexto e gera pretexto, aí que o diabo aproveita para introduzir heresias no meio da igreja, ok? Tanto é que as Assembleias de Deus no Brasil agora, elas não aceitam mais que sejam convidadas pessoas nas suas igrejas para pregarem, que sejam reconhecidos como obreiros, pessoas que vêm de uma doutrina unicista, ou seja, heresia pura, ok? Porque ele texto fora de contexto quer gerar um pretexto e formular uma doutrina em cima de um único versículo da Bíblia. E é bem claro, Atos 2:38, mais uma vez, Pedro estava enfocando ali o nome de Jesus, mas não trazendo isso como uma doutrina. A doutrina está em Mateus 28:19. Pedro aqui estava enfocando o nome de Jesus, por quê? Porque ele estava pregando o Cristo ressurreto, né? Pregando o Evangelho para aqueles que não conheciam. A maioria daqueles que estavam lá conhecia o Deus de Abraão, ouviu falar em alguns momentos do Espírito Santo, né? No Pentateuco, nos escritos de Moisés, né? Mas assim, a maioria ali nunca ouviram falar do Filho de Deus. Eles não ouviram falar, ok? Porque eles esperavam um Messias. Tanto é que quando Jesus falava que era o Filho de Deus, eles achavam que era blasfêmia, né? Eles achavam que isso é blasfêmia. Quiseram apedrejar Jesus algumas vezes, por Jesus dizer, né, eu e o Pai somos um, né? É o meu Pai. Toda vez que Jesus falava que é o meu Pai, ele estava se referindo a ele como filho, e eles não entendiam isso, ok? E hoje muitos não entendem isso também, porque estão com a mente cauterizada. Então o texto é bem claro, transparente, né? Então mais uma vez aí a gente vai pôr aí, tá? No rodapé aí do vídeo, para que você entenda, meu querido. A Trindade, ela está de Gênesis a Apocalipse, ok? De Gênesis a Apocalipse. Então você vai ler esse versículo, por favor, não caia no conto de fada dos unicistas, ok? Lê a Bíblia. João 5:39, vou deixar para você aí. Examinar as Escrituras, porque vós estudar eterna a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso quem disse foi Jesus, ok? Agora, se a gente cair no conto de fada das pessoas, o que vai acontecer? A gente pode perder a salvação das nossas almas, né? Porque um cego guiando outro cego, ambos irão morrer, ok? Ah, por que, pastor? É uma briga de religião? É uma briga de conceitos teológicos? Não, é questão de vida ou morte. Uma doutrina errada pode conduzir uma pessoa à morte, guarda isso, ok? E é culpado tanto aquele que ensina como aquele que ouve e não pesquisa, e não vai na Bíblia para ver se é certo. Seja como os crentes de Bereia, ok?
quando Paulo pregava, eles iam consultar se o que o Paulo estava dizendo realmente tinha base bíblica. Então tem pessoas que engolem tudo, não vai investigar na Bíblia. Ah, mas o meu líder está falando, eu creio nele. Mas se você tiver o líder acima de Jesus, aí tudo bem, né? Continua aí, né? Um exemplo, eu sou pastor há muitos anos. Se eu chegar lá na igreja hoje e começar a ensinar unicismo, eles vão tudo embora, porque eles conhecem a Bíblia. Ok? Eu tenho certeza, porque as pessoas lá que eu estou pastoreando, elas são o pastor, o sumo pastor é Jesus, mas as pessoas que estão lá na igreja, se eu começar a ensinar heresias, se eu chegar hoje na igreja e colocar uma imagem lá, falar, a partir de hoje a gente vai adorar isso aqui, eu vou ficar sozinho com a minha imagem lá. Se eu chegar hoje na igreja e falar, irmãos, a partir de hoje nós somos unicistas, a igreja vai fechar. Por quê? Porque eles conhecem Bíblia, eles não são enganados por um líder. Ok? Eles não são enganados, porque eles são livres pela palavra. A palavra liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Essa é a liberdade, né? De pensar a Bíblia, de pensar o texto, de analisar o texto, né? E de dizer, me desculpe o líder, me desculpe o pastor, mas o que você está ensinando não tem base bíblica alguma, estou indo embora. Esse é o posicionamento de um verdadeiro seguidor de Cristo, e não de homens, e não de pastores, mas seguidor de Cristo. Se o teu pastor ensina algo que Jesus não ensinou, que a Bíblia não ensina, você está comendo comida estragada, né? Aí as consequências, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Que o avisado vê o perigo e foge dele, o simples sofre a consequência. Muitas vezes você é simples espiritualmente, né? Mas pelo amor de Deus, pesquise a Bíblia, ok? A Bíblia é uma bússola, ela te dá um norte, e esse norte é Jesus, ok? Então pesquise a Bíblia, não fique, não, mas é que o pastor falou, o bispo falou, o apóstolo falou, a missionária falou, né? Você tem que saber o que Jesus falou, meu querido. Você segue Jesus ou uma missionária, um apóstolo, um pastor, né? Ou a placa da sua igreja? Então acorda em nome de Jesus, é um alerta aqui, acorda, ok? Acorda. A Trindade, ela está patente de Gênesis a Apocalipse, ok? Se você tiver mais dúvida, tá aí no rodapé, dá a sua opinião, ok? E se você tiver dúvida, pode conversar comigo aí, pastor Gildo Jonas, ok? E nós temos aqui, eu coloquei aqui alguns versículos simples, mas a gente tem argumento de Gênesis a Apocalipse, para mostrar para você, não o nome escrito na Bíblia, Trindade, mas para mostrar o agir de Deus na história, o agir do Filho na história, e o agir do Espírito Santo, quando a Bíblia diz, Deus diz, né, em Hebreus, né, que Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Deus é o mesmo ontem, o Pai que falava com Israel e se revelava com Israel, Jeová, ok? Depois vem o ministério do Filho, é só estudar, né, cronologia bíblica ou dispensação bíblica que a gente vai ver, né? A gente vai ver o Pai operando num período da história humana, e no período da história humana o Jesus no seu ministério terreno, e agora o Espírito Santo operando. É tão simples, é patente para quem lê a Bíblia isso, né? Não tem confusão nenhuma. Só que o diabo, uma das coisas que o diabo quer, queridos, é confundir as pessoas. Ele tentou fazer isso através de Eva, com Eva lá. Não, mas não foi bem assim que Deus falou. Então quando a pessoa quer introduzir uma heresia, a pessoa vai ler um versículo e ele vai dizer, não, mas não é bem assim. E a Bíblia é clara, não tem negócio de eu acho que é assim. Não, né? Tem que ler texto e contexto para não gerar pretexto e não gerar condenação eterna. Então acorda em nome de Jesus Cristo. É tempo de acordar, não é tempo de ficar ouvindo as pessoas e não consultar o que diz a Bíblia. Ok? Então assim eu não vou mais além, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Mas qualquer dúvida, pode procurar o pastor Gildo Jonas aí. E nós temos aí muitos argumentos bíblico, não do pastor Gildo Jonas, bíblico. Nós estaremos lendo versículo com você. E, né, se você desejar, por favor, consulte aí. Será um prazer estar conversando contigo, tá bom? Então, eu agradeço. Guarda aí.